Era um grande barato de Cabo Frio, eram essas salinas, e todo mundo que vinha para cá, os grandes artistas que vinham para cá, que vinham pintar quadros belíssimos aqui, no início da década de 40 e 50, era a luminosidade que Cabo Frio tinha. E essa luminosidade, para mim, está refletida no sal, nas quadras de sal. Isso refletia uma luz belíssima, como o mar hoje reflete, o canal e a lagoa reflete. E a salina fazia parte desse reflexo, dessa luz linda que os artistas se envadeciam aqui. E hoje a gente perdeu tudo isso, o que é lamentável. Cabo Frio viveu dois períodos que eu acho assim, primordiais. O primeiro foi a exploração do pau-brasil, né? A primeira e a mais grave exploração econômica que a região toda passou no século XVI, que toda essa margem continental aqui do canal do Itajuru até o final da Lagoa de Araruama era toda de pau-brasil. Do lado esquerdo a Restinga e do lado direito a Mata Atlântica. Toda essa floresta de pau-brasil foi toda dizimada a partir do século XVI pelos nossos colonizadores, né? Foi o primeiro ciclo econômico, foi o pau-brasil. Já no século XIX, bem no início do século XIX, começou a era do sal, o ciclo do sal. Bem que engatinhando, né? Porque, na verdade, o sal foi descoberto lá com os índios tupinambás, né? Que a água cristalizava na pedra ou na beira da praia e o índio catava aquele sal e fazia o tempero que se chamava jecaí, que deu o primeiro nome a Cabo Frio, que foi a mistura do sal com a pimenta. E esse tempero de pimenta vermelha com o sal in natura, que deu o nome de Cabo Frio de jecaí. Bom, então o índio foi o pioneiro. E o sal, como era nativo da terra, muito utilizado pelos indígenas, passa a ser utilizado também pelos moradores. Então a salga de alimentos como a sardinha, o peixe, tudo isso era muito necessário porque fazia parte de um cotidiano alimentar, não só daqui, como praticamente da região como um todo. Então, ao longo do século XVIII, praticamente se vive aqui internamente da agricultura e do extrativismo. E há um grande vazio. Aqui não existia nenhum aproveitamento econômico para ser oferecido para os seus moradores. Então, os moradores, né, da cidade começaram a retirar esse sal natural dessas salinas. Só que aqui no Brasil, de acordo com as leis da coroa portuguesa, não podia retirar e não podia vender. Por quê? Tinha um monopólio da venda do sal vindo de Portugal. Houve até um conflito de um governador do Rio de Janeiro que veio aqui e prendeu pessoas que faziam esse tipo de comércio com sal natural de Cabo Frio. Interessante que foi a primeira rebelião ocorrida no Brasil colônia, quando os moradores do Brasil se rebelaram contra uma lei colonial de monopólio. Ocorreu aqui em Cabo Frio, ligado ao sal. Com o passar do tempo, né, as invasões napoleônicas elas vão mudar completamente o cenário não só da Europa, como também das Américas. Afinal, é devido ao bloqueio continental ensaiado em 1806, levando ao cume em 1808, que vai fazer com que, inclusive, a família real portuguesa transmigrasse para cá e transformasse toda a estrutura de poder. Deixamos de ser colônia e passamos com o tempo a nos tornar Reino Unido de Portugal. E aí Cabo Frio sai de uma produção artesanal para uma produção em escala manufatureira, com a chegada de Luiz Lindenberg e mais à frente um pouquinho o Leger Palmer, que vão estruturar
todo um maquinário, toda uma logística de produção, fazendo com que o sal alcançasse, né, essa escala, inclusive de exportação. Luiz Lindenberg era de Lübeck, um alemão de Lübeck, adido militar alemão, acreditado junto ao Império no Brasil. E ele, nas andanças dele aqui pelo Brasil, descobriu aqui a região de Cabo Frio, especificamente a Lagoa de Araruama, com a sua grande salinidade, que é o dobro da salinidade do mar. E ele viu que era um local adequado para desenvolver a indústria salineira. Pediu autorização ao imperador e em 1824 foi concedido a ele uma área de terras ao longo da restinga da Lagoa de Araruama para estabelecer estabelecimentos salineiros. Aqui foi adotado por características do local, por características climáticas, né? Então seguiu-se o modelo português. São salinas pouca profundidade, quadros de evaporação pequenos, né? Então seguiu-se o modelo português. E as primeiras salinas começaram a se estabelecer nos espigões que existem dentro da lagoa, pela facilidade para alimentar a salina com a água da lagoa, como também pela facilidade de escoamento do sal. E que era levado até o canal do Itajuru, com aquelas barcaças, a vela, e ali havia o transbordo para os vapores, os navios, né, que levavam para o resto do Brasil, levavam para o Rio de Janeiro, levavam para São Paulo, para o Porto de Santos, para o consumo. A salina, ela chega aqui em Cabo Frio, na região, não chega só a salina. Chega os grandes mestres de navio, chega os grandes navios de 200 toneladas, chega os armazéns de sal. Com os armazéns de sal vêm as fábricas de saco de sal, de algodão para embalar esse sal. Então chega toda uma estrutura e uma infraestrutura que até então Cabo Frio não tinha, e que isso dá um certo avanço à cidade, não só na questão industrial do sal, mas na questão de mão de obra também, de trabalho, né? Porque aí todo mundo trabalhava, todo mundo, mulheres, crianças e homens. As famílias todas estavam enganjadas nessa grande indústria que era a indústria salineira e a indústria caeira também, né? O sal em Cabo Frio, então, começa a estruturar as primeiras grandes famílias, as primeiras grandes elites cabo-frienses são ligadas à indústria salineira. Há uma estratificação social, porque desde o século XIX, Cabo Frio recebe escravos e os escravos vão trabalhar não só nas salinas, como também na estiva, na moagem, né? Então, a presença negra aqui é consistente, é muito forte. Então, essa estratificação social de Cabo Frio começa a se estruturar aí. Há uma elite que gira em torno da grande produção do sal e uma outra margem da população periférica, que são os próprios salineiros, puxadores, estivadores, que compõem o chamado povo miúdo, mas que na verdade era a maioria da população. Na verdade, tudo que Cabo Frio tem hoje, a gente deve a essa mão escrava liberta dos negros. Porque eu, na minha infância, que eu ainda peguei as salinas de Cabo Frio, eu não lembro de ter visto branco na salina, eu só via negros na salina. Eles trabalhavam descalço puxando aquele sal. E um outro detalhe também, eles carregavam o sal na cabeça com um cesto e eles tinham aqui em volta da cabeça uma coroa queimada do cesto onde eles apoiavam na cabeça, de anos e anos, trabalhando, levando esse sal na cabeça para o porto. Então os negros tinham essas manchas.
Então a passagem nesse momento era um grande local de um grande comércio. Tinha os armazéns dos proprietários das salinas, os armazéns de estoque de sal. Então tudo isso em função do porto, porque aqui entrava a mercadoria e também saía a mercadoria. Nós abastecíamos lá e recebíamos mercadoria e ficava essa mercadoria aqui, muita parte dessa mercadoria ficava aqui na passagem nesses pequenos comércios. E eram muitos comércios. E todo esse entorno nosso da Lagoa de Araruama, ele era recheado de salinas. Então nós vamos ter salinas vindo de Araruama, Iguaba, chegando aqui em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio. Então todo o entorno da Lagoa de Araruama era uma estrutura produtiva ligada à indústria do sal, à indústria salineira como nós a conhecemos. Naquela ocasião, nós exportávamos, digo nós, a Companhia Salinas Perinas, exportava em pequenos barcos, porque são navios de pequeno calado, então aportavam aqui no porto mesmo de Cabo Frio, ali na passagem. Mas aqui depois, a Perinas resolveu tentar exportá-la através de grandes barcos, grandes navios, pelo Arraial do Cabo, fazer uma estrada de ferro pela Restinga, rasgou a Restinga de Perinas até o Arraial do Cabo, onde transportava em vagões esse sal. E lá no Arraial do Cabo, ancorou um barco, e dentro do interior desse barco é que era descarregado sal. E os navios calados, então, já encostavam ali, carregavam, né? E foi se desenvolvendo o porto do Arraial do Cabo. Nasceu aí, com esse navio fundeado ali, e ali era feita, então, a exportação de sal, já em barcos maiores. E assim foi ao longo dos anos, né? Até que, no final dos anos 40, o Dr. Mauro Lindenberg Monteiro, que é tataraneto de Luiz Lindenberg, decidiu colocar aqui na Ponta do Costa uma refinaria de sal. E aí foi o grande salto tecnológico na indústria salineira no Brasil. Uma refinaria de sal, onde você melhorava a qualidade do sal através de uma evaporação térmica, num ambiente industrial controlado. Começou a produzir o salcedo no início, refinado no início dos anos 50. Foi a primeira refinaria de sal no Brasil. É preciso salientar de que o sal, o cloreto de sódio, como eles chamavam, o ouro branco, foi o sustentáculo da cidade de Cabo Frio. A indústria de sal alavancou o progresso da cidade e daí que Cabo Frio começou a crescer, começou então a ser visto para o resto do país, inclusive para o exterior, né? Por outro lado, a indústria salineira de extração, nos anos 60 até os anos 70, atingiu seu ápice e começou o declínio, né? Por vários motivos, entendo eu. Eu acho que faltou uma visão de futuro dos salineiros da região, não houve uma atualização tecnológica no seu processo de extração, não houve um aproveitamento da entre-safra para a produção de algas em pesquisa. A salina no inverno não produzia nada. E à medida que o país avançou, as facilidades logísticas que foram surgindo começou a facilitar a vinda do sal do Nordeste. Então não existe um fator que marcou o declínio da produção aqui no Rio de Janeiro, mas diversos fatores, inclusive a questão imobiliária, porque valorizou, né? Pela proximidade do Rio de Janeiro, pelas suas belezas naturais, valorizou muito as terras. E aí, a um certo momento, como o produto depreciou, né, valia mais a pena você tornar aquilo um empreendimento imobiliário do que uma salina. Aí chega a especulação imobiliária nos anos 50, essa especulação imobiliária vem, compra essas áreas de salina dessas famílias e constrói toda a ogiva, toda
todo o portinho, parte da passagem, tudo foi nesse período construído para atender essa demanda turística que veio chegando em Cabo Frio. Então, essas salinas elas foram vendidas. Aqui restou aqui, que ainda não foi construída, foi as peruanas aqui em frente, mas também já está desativada há mais de 20 anos, 30 anos, está desativada, que não sofreu ainda a especulação imobiliária. Eu acho que Cabo Frio tem uma história, tem um passado muito rico nesse segmento de sal. Foi e ainda é uma referência como produção de sal. Eu acho que é preciso a gente preservar, né? Hoje, o sal é só ilusão. Só ilusão. Ninguém mais ganha mais nada em sal. Só trabalhar e ganhar nada. Eu tenho um nome de salineiro, né? Que muita gente me procura e me considera como um dos salineiros da região, que constrói, que sabe construir e sabe administrar também, né? Construir salinas em Figueira, construir aqui em Monte Alto. Com 10 anos meu pai me botou já para regular água em salina e eu fiquei, aprendi a profissão com ele. E estou até hoje. Do sal, me criei, me formei, me casei, criei meus filhos, estou criando meus netos e ainda vou criar meus bisnetos. É um serviço sacrificado, né? O serviço salino é um serviço muito pesado. E pra gente, principalmente que já está nessa idade, já é um serviço muito matoso, né? E os caras novos não querem trabalhar, salina. Não quer trabalhar por causa disso, né? E mesmo hoje a garotada hoje quer estudar, né? Muitos, né? Alguns também, né? Nem todos que querem estudar. Quer mais ficar à toa e quer estudar. Na minha época de rapaz, aqui morava muita gente. Morava bastante gente. Aqui nós tínhamos colégio, tinha essa igreja preparadinha, nós tínhamos o campo de futebol, entendeu? Faziam festa, baile constantemente, quase todo sábado tinha baile. Então as famílias que moravam aqui, morava muita gente. Casa com 4, 5 moças, entendeu? Hoje
Hoje tá diferente da época do meu pai. Antes era tudo a braço, não tinha máquinas, né? Era na enxada, na pá. Isso tudo que vocês estão vendo aí foi feito a braço, não foi feito nada a máquina. E a dificuldade era muito grande, não tinha água, a gente tinha que ir nas bateiras, a pano lá em Figueira, pegar água para cá, para trazer para aqui. Quando o vento estava muito forte, a gente passava até sede, porque não podia ir lá buscar água, né? Que aqui é tudo salgado, né? Olha, a profissão de salineiro é essa aí que você está vendo, é a gente preparar a salina, é a gente recortar a salina, ensarrafar. São essas coisas que a gente tem que fazer na salina. O procedimento é concentrar bem as águas para poder ela chegar aos 25 graus, né? Quando ela chega com 25 graus, ela já começa a criar já começa a cristalizar o sal. Se o tempo for firme assim, claro assim, daqui mais uns 10 dias nós já temos já sal já na salina, já cristalizando já. Tem que ter sol, mas no sol também não dá para trabalhar o dia inteiro. Você tem que trabalhar no período mais fresco, por exemplo, depois das 15 horas e das 5 da manhã mais ou menos, no máximo até 11 horas. Então desse período de 11 horas até as 15 horas praticamente é hora de você almoçar, descansar, porque também até se quiser tirar o sal nesse período você não consegue, porque a temperatura aqui é muito alta e a química é muito forte, você não suporta. Cada carrinho, a gente paga 40 centavos para puxar o sal e para retirar dos passeios para os aterrados. Então fica em 80 centavos cada um carrinho de sal. Aí eles ganham pela produção. Quantos mais carrinhos eles tirarem do passeio, é com o que eles ganham. Relativamente em trabalho, se tiver sal, não é um salário mau não. Se tiver sal, mas se não tiver, se chover, aí você fica sem trabalho. Aí fica aguardando o procedimento que passe, escoa a chuva para voltar ao trabalho. Quanto a isso você fica parado. Os tempos mudaram, né? A temperatura mudou muito. Antigamente a gente tinha certeza, era 6 meses de sal e 6 meses de inverno, né? Mas hoje nós estamos tendo aí muito pouco. Estamos tendo aí durante uma safra, 2, 3 meses só de verão bom, de
de colheita de sal. Esse ano tá sendo boa não. Os meses já passou, começou a dar sal agora nesse mês de fevereiro. Mês de janeiro não fizemos nada. E uma salina dessa que eu tenho, ela produz uma faixa de umas 3.500 toneladas de sal. E essa safra que eu fiz aí foi uma bala de umas 800 toneladas de sal só. Essa safra que passou agora foi a pior de todos os tempos. Minha família está lá em Pernambuco. Está aguardando, veio trabalhar aqui para pôr dinheiro lá na conta para eles. E aguardando a minha chegada também, lógico, em breve, né? Ou com dinheiro ou sem dinheiro, né? E isso é o que é mais importante, lógico. Mas é melhor que chegue com dinheiro. Se tiver o trabalho, se não tiver, aí você volta. A gente que nasceu e se criou aqui, a gente vê isso hoje se acabando, a gente fica com saudade, com pena de ver isso se acabando. Viu? A gente sente como que fosse da gente. Olha, rapaz, eu tô achando que depois dessa faixa minha, do meu irmão, eu acho que nós não vamos ter mais salineiro, não.